Olá, professor Leonan Rodrigues, de História, aqui no projeto Estuda Aí, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, a partir da Secretaria de Estado de Educação. E aqui na plataforma Gonçalves Dias. Não esquece de acionar aí o sininho da plataforma para você receber todas as notificações. E, claro, aproveitar as aulas disponíveis aqui. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, na aula deste vídeo, nós iremos tratar um pouco sobre essa divisão que a história faz dos períodos. Que eu quero logo aqui falar para vocês que não existe algo estanque. Ou seja, começa um período, aí tem um certo tempo que vai terminando o outro, e assim seguidamente. Não, essa é uma divisão didática da história. Mas esses períodos servem para a gente situar um pouco, né, o que é de fato pré-história, nós vamos já questionar esse termo, mas o que é a história antiga, o que é a história medieval ou média, o que é a história moderna ou contemporânea. Mas somente a nível didático. Não vamos pensar que há algo muito específico, olha, exatamente meia-noite e 1 minuto acabou a pré-história. Aí agora começou a história antiga. Tá bom? Mas nós vamos entender um pouco isso na nossa aula. Vamos para frente. Bom, então primeiro nós vamos, logo de cara nesta aula, colocar um pouco sobre esse termo pré-história, que ele é questionável, porque ele induz a pensarmos que só os povos que conheceram a escrita têm história. E não é verdade. Todos os povos têm história. Então nós não podemos pensar, nós não podemos fixar na nossa mente que somente povos que conheceram a escrita é que tem história. Os outros para trás não têm história, por isso essa terminologia de pré-história. É somente algo para definir, claro, os europeus, eles construíram a parte daquilo que nós entendemos hoje por historiografia, por história, é sempre a história construída a partir de quem estava derrotando, invadindo, aqueles que estavam à frente, né, de todo o processo, ou que tinham mais acesso do que os demais, e isso faz com que eles, então, coloquem essa terminologia de pré-história. Como está escrito aqui, na periodização tradicional, é a fase da história que se estende do surgimento do gênero Homo até a invenção da escrita. Então, para esses estudiosos que definiram enquanto pré-história, o homem aparece no cenário, né, do planeta, vai domesticando depois, mais na frente, plantas, animais, mas a princípio ele vai coletar, ele vai pescar, ele vai caçar, ele vai guardar um pouco, às vezes não, ele vai comer raízes, ele vai utilizar de instrumentos que nós já vamos verificar nos vários períodos que essa denominada pré-história tem, mas isso não quer dizer que eles não tinham história, que eles não retratavam e as pinturas rupestres representam esse retrato do cotidiano deles. Então, se nós hoje temos acesso àquilo que foram esses primeiros homens que nasceram, estiveram ali no continente africano, que é os primeiros ali esqueletos achados, né? Que eles retrataram as fogueiras, retrataram, claro, as ferramentas, os utensílios que eles fizeram, nós só sabemos disso porque eles deixaram algo para nós. E as pinturas rupestres, principalmente em cavernas, mas em outros lugares também, demonstram que esse povo sim tem história. Por isso que é um termo questionável. Mas é um primeiro passo a nós entendermos, é que, então, dentro de uma tradicional historiografia, nós temos, então, a pré-história. Vamos entender um pouco mais o que é que acontece nesse período da história. Então, dentro, né, desses períodos da pré-história, nós definimos que a história é a experiência humana no tempo. Então, há registro desde o surgimento das primeiras espécies do gênero Homo na Terra, há cerca aí de 2 milhões de anos. E aí vocês observem, né, essa imagem que está numa parede de uma caverna. Essa imagem, ela retrata alguns animais, né? Então, com certeza, esses animais eram consumidos por esses homens, eram caçados por esses homens. Então, já nos dá a ideia de que, bem, esses homens caçavam para se alimentarem. Claro que não são todos os grupos humanos que estão vivenciando esse primeiro momento que vão praticar esse tipo de atividade, né, de caça. Uns vão ter a pesca, outros vão comer raízes.
vai depender muito das circunstâncias ambientais, do território em que eles estão inseridos, para que eles possam ter ou não atividade. Mas só essa imagem que está aí para vocês já representa o que nós temos ali nesse início da humanidade, no início da história. Então, os períodos da pré-história, eles sempre vão estar relacionados com a experiência humana. A experiência humana é que vai definir esses períodos, vamos dizer assim, esses momentos da pré-história. Então, vamos conhecer esses momentos ou esses períodos da pré-história. Então, nós temos aqui uma espécie de uma periodização mais tradicional dessa pré-história. Então, olha só, nós temos o Paleolítico, vou aqui marcar para vocês, nós temos o Mesolítico, nós temos o Neolítico, a Idade do Cobre, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Então, essa é uma divisão que inicia aqui com o Paleolítico, e que vai estar dentro de uma perspectiva de experiência dos povos que viveram esses períodos que nós estamos colocando aqui. Essa é uma divisão, John Lubbock predominou até meados do século XX, antes de Cristo. Essa é uma divisão. E aí você tem aí uma seriação aí de datas, de anos, que a gente não vai ficar se detendo a isso. Mas o que eu quero que vocês, de fato, aprendam aqui é que Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Idade do Cobre, do Bronze e da Idade do Ferro são experiência. As pessoas tiveram experiências com cada um desses períodos. Então é importante para nós entendermos que os homens naquele momento eles precisavam sobreviver. As intempéries do ambiente eram desfavoráveis. Quando fazia muito frio ou fazia muito calor, e, de fato, eles precisavam sobreviver. E a necessidade dessa sobrevivência fizeram com que esses primeiros homens, essa primeira humanidade, ela então se utilizasse daquilo que estava à sua mão, daquilo que estava oferecido pela natureza. E aí eles foram, então, se aproveitando, criando artefatos, criando ferramentas para a sua sobrevivência. Ok? Então é importante entendermos o que cada um desses anos eles vão estar configurados dentro dessa perspectiva de... Vamos voltar um pouquinho mais para frente. E aí nós temos algumas datas que indicam esse intervalo, que se encontra no início e fim de cada período. Mas claro que isso, gente, tem mudanças. Nem todas as culturas, nem todos os primeiros homens, mulheres, viveram dentro daquele tempo histórico que eu falei, em uma outra aula aqui no canal, aqui na plataforma Gonçalves Dias, aqui no projeto Estudaê. Então, tem momentos e tem lugares que alguém não está no Mesolítico, alguém não está no Paleolítico, alguém já está lá na frente, já chegou na Revolução Agrícola, no Neolítico. Então, vai diferenciar. Nem todos os agrupamentos humanos vivenciaram esse tempo tão certinho, tão linear, que a história não vai, de fato, trabalhar. Então, nessa periodização, nós temos, então, o Paleolítico, que vai até a idade aqui dos metais. Então, no Paleolítico, eram caçadores, coletores, eram nômades, dominavam já o fogo, desenvolveram a linguagem e confeccionaram ferramentas feitas de pedra, osso e madeira. Olha só, gente, eu falei ainda há pouco que a necessidade de sobrevivência fazia com que essas pessoas começassem a produzir suas próprias ferramentas. Porque eles precisavam caçar, eles precisavam cortar, precisavam utilizar, por exemplo, para se aquecer ao frio, de quê? Da pele dos animais. Então, eles precisavam fazer ferramentas para tirar aquela pele, para que eles pudessem cortar aquela carne. E olha só, aqui já no Paleolítico, eles começaram a dominar o fogo. E aí é um grande salto, porque a fogueira, o domínio do fogo, levou, por exemplo, a corrida espacial, muito mais próximo de nós, porque a combustão que acontece ali, que faz os foguetes se levantarem, era a combustão que acontecia lá na fogueira, para que eles pudessem fazer o cozimento dos alimentos, da carne que eles iriam comer. Veja como é interessante a utilização do mesmo elemento que é o fogo em tempos cronológicos e tempos históricos diferentes.
Tá? Isso aqui no Paleolítico. Vamos ver aqui o próximo, o Mesolítico. Aí começa uma questão que também nós precisamos entender, e aqui eu chamo a atenção de você que está nos assistindo aqui nesta aula. Bom, nômade eram aqueles que ficavam, né, ali andando de uma região para outra, eles não tinham um lugar fixo, estavam numa caverna, numa copa de uma árvore, estavam ali perto dos rios ou mais um pouco distante deles, mas eles eram nômades, eles não tinham um lugar fixo. Os homens começam então a ter um outro processo, mas não são todos que estavam naquele primeiro momento que começaram a ficarem sedentários, parados no único lugar. Vai diferenciar de região para região. Mas é aqui no Mesolítico que começa esse processo de sedentarização. Ou seja, as pessoas começaram a se fixar, os grupos humanos agora se fixam em um lugar e eles não mais estão. Ah, pessoal, então acabou, eles não ficaram mais, né, enquanto nômades? Não, gente. Coexistiram. Tem vários grupos humanos que eram nômades, mas tem vários grupos humanos que eram já sedentários, tá? Desse processo. Não acabou um para começar o outro, tá? Vamos entender isso. Confecção de pinturas rupestres, olha o que eu falei ainda há pouco, no início desse vídeo, você tinha as pinturas rupestres que já traziam para nós, né, os momentos, né, cotidianos deles e que, claro, nos dá as informações necessárias enquanto fonte histórica. O desenvolvimento de cerâmica, do arco, da flecha e o cultivo de plantas. Então, começa a cultivar as plantas. Eu começo a observar aquela planta, ela cresce, né, ela tem uma semente, então eu já começo a entender que se eu plantar ali mais próximo de mim, não preciso estar andando muitos quilômetros para buscar aquela semente ou aquele fruto. Então, olha só, os homens começam um processo de fixação dentro do território. Não aconteceu de forma homogênea, mas sim heterogênea. Um outro período aqui dessa pré-história é a Idade dos Metais. E aí o próprio nome já está dizendo, gente. É o início do uso dos metais. Primeiro foi o cobre, depois o bronze e, por último, o domínio ali do ferro, né, com fogo. O surgimento do Estado e da divisão social. Bom, as pessoas agora começaram a fixar. Então, muita gente está no mesmo local. Antes eram alguns grupos, agrupamentos ali humanos, agora tem muito mais pessoas. E aí é preciso que tenham regras, é preciso que tenham, né, alguém que diga assim, bom, vamos fazer isso, vamos fazer, vamos sentar todos aqui e vamos iniciar um processo de construção dessas regras. Então é a criação do Estado, da divisão social e a criação dos exércitos, é a disputa por terras férteis. O que eu falei, gente, ainda há pouco? Começaram a ter as plantas. Então, precisar de água, é um elemento importantíssimo para a agricultura. Então, aquelas terras que eram mais férteis, elas que estavam mais às beiras ali, né, às margens dos rios mais perenes. E aí começou algo que até hoje, né, está aí em voga dentro da história da humanidade, que são as guerras, batalhas, os espaços que são poucos e que aqueles mesmos agrupamentos queriam ocupar ao mesmo tempo. Então, nesse momento da Idade dos Metais, você tem, então, a criação dos exércitos e disputa por terras férteis. Vamos um pouquinho para frente, que a gente chega no Neolítico, ou Revolução da Agricultura. Por que é Revolução da Agricultura, professor? Eles começaram, de fato, a ser agricultores? Sim, gente. Mas eles deixaram de ser coletores? Eles deixaram de ser pescadores? Caçadores? Não. Eles não deixaram, gente. Vamos entender algo muito importante. Não é porque chegou dentro desse período da pré-história, chamado Neolítico, ou Revolução Agrícola, que todo mundo começou a plantar, ou a domesticar, por exemplo, animais para a sua alimentação. Alguns continuaram a pescar, continuaram a caçar, continuaram a coletar raízes, frutos, fazer essa extração do que a natureza poderia oferecer para eles, para o alimento, para a sua sobrevivência. Então, há uma diferenciação desses grupos. Então, esses grupos não estão dentro da mesma lógica. Alguns já estão, de fato, tendo seus espaços de plantação, de criação de animais. Tem outros que ainda estão coletando. E mesmo aqueles que estavam dentro dessa revolução agrícola ainda continuavam também coletando. Então, o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, da religião e das artes. Uma ampliação aqui, né, do sedentarismo, a fundação das primeiras cidades.
Olha só, gente, eles começam a perceber a necessidade de não estar mais andando de um lado para o outro. Né? Isso trazia, claro, uma dificuldade imensa. Imagine uma grande fera, ou então até mesmo ultrapassar um grande rio, né? O frio, as tempestades, as temperaturas nesse momento aí oscilando demais. Então isso fazia com que eles cada vez mais encontrassem um bom lugar, que tivesse água principalmente para a agricultura, e ficassem nesse lugar. Então, há uma necessidade desses homens. Por isso que essa idade, ou esse período da pré-história chamado Neolítico, é o momento em que eles começam, então, a criar as cidades. As vilas, cidades, os grandes estados que nós vamos ver um pouco aí em outras aulas para frente. Mas eles começam a pensar que, bom, vamos ficar parados. Traz seu ônus, mas também traz seu bônus. O bônus é que eles, então, agora não precisavam ir tão longe, mas o ônus é que a disputa territorial ela vai ser mais ainda acirrada. Muitos grupos vão querer o mesmo local. Mas eles vão também inventar a religião, as artes. A religião no sentido de que eles precisavam ter esse momento, né, em que eles oferecessem aos deuses. Aqui a gente está falando especificamente de uma religião, mas no sentido mesmo de tentar imaginar um mundo fora daqueles que eles estavam então ali vendo. Né, dentro de um processo de relação com a natureza, ou então até mesmo com alguns astros, como a Lua e com o Sol também. Então, nós chegamos, então, ao Neolítico. Bom, vamos agora, gente, para o nosso exercício. Nós falamos aqui um pouco sobre os períodos da pré-história. Saímos lá do Paleolítico e chegamos no Neolítico. Observaram que em cada momento desses momentos, essas etapas desse período da pré-história, assim chamada por uma boa parte dos historiadores tradicionais, eles trazem inovações. E aí eu chamo a atenção de vocês, inovações tecnológicas mesmo. Porque em alguns momentos, até tem um pensamento errado de que tecnologia é o computador hoje, a televisão, o celular. Não, tecnologia é aquilo que faz com que os homens eles possam enfrentar suas dificuldades e ultrapassar elas. Tá? Então, isso é tecnologia. No momento que eu pego um osso e eu transformo numa faca, é uma tecnologia. No momento que eu pego e construo algo que vai cavar a terra que eu vou plantar, é uma tecnologia. Estes homens, em cada momento, começaram a utilizar, desde o fogo, né, mas também a utilização de madeira, de cerâmica, do próprio metal, do próprio cobre, do ferro. Então, isso é importante nós entendermos que, em todos os momentos, eles, então, tiveram, né, suas necessidades e foram construindo e foram se adaptando às intempéries do território. Então, vamos lá para a nossa questão aqui, Enem 2004. Na fabricação de qualquer objeto metálico, seja um parafuso, uma panela, uma joia, um carro ou um foguete, a metalurgia está presente na extração de metais, a partir dos minérios correspondentes, na sua transformação e na sua moldagem. Muitos dos processos metalúrgicos atuais têm em sua base conhecimentos desenvolvidos há milhares de anos, como mostra o quadro. Então, nós temos esse quadro aqui que vai mostrar o milênio aqui antes de Cristo e o método que eles, então, utilizavam para extração e operação. Então, o quinto milênio, o quarto milênio, né, havia o conhecimento do ouro e do cobre nativos, né, da prata e das ligas também de ouro e prata, e a obtenção de cobre e chumbo a partir dos seus minérios. Tá? E tinha já as técnicas de fundição. Vamos mais para frente. Aqui no terceiro milênio, você já tem a obtenção do estânio a partir do minério, né, e do uso do bronze, que era um momento de extração e de operação. Tá? Então, isso, gente, mostra, no segundo milênio, primeiro milênio antes de Cristo também, a introdução do fólio, o aumento da temperatura de queima, né, e aí o uso do ferro, na idade dos metais, e a obtenção também do mercúrio, né, que vai cunhar depois, mais um pouco mais frente, as moedas, que alguns dos primeiras civilizações vão se utilizar. Aqui vem a pergunta, né? Podemos observar que a extração e o uso de diferentes metais ocorreram a partir de diferentes épocas. Uma das razões para que a extração e o uso do ferro tenham ocorrido após a do cobre ou estânio é... Bom, é importante nessa questão entender o seguinte, ele trouxe um quadro e nesse quadro estabeleceu-se, né, um tempo
e uma forma de extração e de utilização daquele ferro. Tá? E a pergunta é muito interessante para o comando da questão aqui, que ele fala que há razões para que a extração e o uso do ferro tenham ocorrido após a do cobre, a do estanho. A letra A diz o seguinte: a inexistência do uso de fogo que permitisse a sua moldagem. A letra B, a necessidade de temperaturas mais elevadas para a sua extração e moldagem. A letra C, o desconhecimento de técnicas para a extração de metais a partir de minérios. A letra D, a necessidade do uso do cobre na fabricação do ferro. E a letra E, seu emprego na cunhagem de moedas em substituição ao ouro. Então, se você marcou a letra B, você está correto. A necessidade de temperaturas mais elevadas para sua extração e moldagem. Cada um desses metais precisam de uma temperatura. O fogo precisa estar, vamos dizer assim, ele chegar a uma temperatura maior. Então, por isso que você tem aquela sequência ali. Não tanto a questão temporal, mas até mesmo da extração de cada um desses metais que nós vimos, ok? Bom, não esqueça de acionar aí o sininho aí da plataforma Gonçalves Dias para que você possa receber todas as informações, das aulas, novidades. Não esqueça também, gente, que na descrição desse vídeo você tem materiais que vão trazer outras questões. Não esqueça de sempre estar anotando os pontos aqui importantes da nossa aula, tá bom? Até uma próxima aula e estuda aí!